Bem-vindos a mais uma noite vintage, mais um clássico dos cinemas. E se você gosta de contos de fadas, eu recomendo que você fique até o final. Com muita aventura, romance, espadas, gigantes, reviravoltas, personagens icônicos. Então se ajeita aí que eu quero te contar um dos contos de fadas mais memoráveis de todos os tempos. Então a trama vai começar com a Buttercup, uma moça muito bonita, muito inteligente, independente. Ela tem um humor muito delicioso de assistir e a única diversão dela é implicar com o camponês Wesley. Farm boy, polish my horse's saddle. I want to see my face shining in it by... O Wesley é funcionário da fazenda do pai da Buttercup. Ele é um garoto muito humilde, quieto e muito dedicado. Ele é completamente apaixonado pela Buttercup e ele sempre fala a frase que é muito famosa: como desejar, que na verdade significa eu te amo. Eu amo você, entendeu? Quer que eu diga mais alto? Eu amo você. Quer que eu soletre? E-U-A-M-O-V-O-C-E. Quer o contrário? Você, amo, eu. Agora você está zombando de mim, não está? Talvez um pouco. Venho dizendo isso há tanto tempo. Você só não ouvia. Toda vez que dizia, garoto, faça isso, você achava que eu estava respondendo como quiser. Mas só porque estava ouvindo errado. Eu estava dizendo, eu amo você. Mas você nunca ouvia. As you wish. As you wish was all he ever said. E quando finalmente eles se declaram, o Wesley decide que ele vai viajar em busca de uma fortuna para conseguir casar com ela. Mas logo depois ela recebe uma notícia de que o navio onde o Wesley estava foi atacado pelo famoso pirata Robert, conhecido por não deixar sobreviventes. Então nesse momento ela acredita que perdeu o amor da vida dela. Anos depois, ela é prometida para o príncipe Humperdinck, um vilão muito carismático e cheio de segundas intenções. E aqui eu falo que, ao mesmo tempo que você não gosta dele, você vai acabar criando um certo afeto, porque realmente ele é um vilão muito diferenciado. Então é nesse momento que o caos começa. It's odd, but when I hired Vizzini to have her murdered on our engagement day, I thought that was clever. A Buttercup é sequestrada por 3 personagens icônicos. O Vizzini, que é o cérebro da operação. Ele é inteligente, ou se acha inteligente. Ele é rápido, cômico e muito arrogante. E ele tem um dos diálogos mais famosos do filme. Vamos colocar assim. Já ouviu falar em Platão, Aristóteles, Sócrates? Sim. Fezzik, um gigante enorme, forte como ninguém, mas com um coração muito doce. Ele tem rimas, ele é carismático, é simplesmente difícil não amar. Lo he hecho a propósito. No hubiera fallado. E é aqui que surge o meu personagem favorito, e eu acredito que ele é um dos mais marcantes do cinema, que é o Inigo Montoya, um espadachim muito experiente, e ele tem uma missão, que é vingar a morte do pai dele. E ele tem uma das frases mais icônicas do cinema, e eu vou ler pra vocês. O conde continuava recuando à espera. Olá. Meu nome é Inigo Montoya, você matou meu pai, prepare-se para morrer. E é claro, ele, o nosso misterioso personagem, ele se veste todo de preto, ele usa uma capa, ele usa uma máscara, então a gente não consegue saber. A gente consegue saber, tá? Mas enfim, teoricamente a gente não sabe quem é. Ele vai perseguir os sequestradores para tentar salvar a Buttercup, mas eu vou parar por aqui para não dar nenhum spoiler. E daqui pra frente, a história mergulha em florestas amaldiçoadas, pântanos, criaturas estranhas, duelo. Como eu falei, tem humor, tem romance. E
tudo isso faz sentido nesse mundo de contos de fadas. É uma história contada à beira da cama. No livro, o William Goldman, ele conta a história da Princesa Prometida como se ele não fosse o autor do livro. Ele fala que conheceu essa história através do pai dele. Um dia ele estava doente, de cama. Então o pai surgiu com esse livro, A Princesa Prometida. Começou a ler para ele, mas ele só lia as partes mais interessantes. O William, ele gostava tanto da história que quando o filho dele fez aniversário, ele procurou uma edição dessa história em inglês, que estava muito difícil dele achar, e quando finalmente ele encontra, ele presenteia o filho dele na esperança que ele goste tanto quanto ele gostou. Mas a gente nota que o filho não admirou tanto a história. Eu acredito que ele nem leu a história, porque quando o pai pergunta qual é a sua parte favorita, ele fala exatamente o primeiro capítulo, ou seja, ele nem chegou no final. E eu quero mostrar pra vocês a capa. Gente, é muito fofa. Dá vontade de ler só de olhar a capa. É muito bonitinha. E quando você abre, tem o mapa de Florim. Porque, como eu falei, no livro, o William Goldman, que é o escritor, ele conta como se ele não fosse. E no livro também, o pai dele, que é quem apresentou a história para ele é da região de Florim, que é onde se passa a história da Buttercup com Wesley. E no livro ele também viaja para Florim e conhece todos os locais onde Wesley passou. Então aqui tem um mapa desses locais. Não vai dar pra ver direito, mas é muito interessante. Então é isso, essa foi mais uma noite vintage. Eu recomendo muito a leitura do livro. Vai lá e assiste o filme também, porque os dois são muito bons. É um filme, um livro que você pode ler para crianças. Então, pai e mãe, eu recomendo que vocês assistam com seus filhos. Eu assisti com os meus sobrinhos, na verdade eu obriguei eles a assistirem, porque o mal das crianças hoje é o celular. E na minha época, pelo menos na minha época, eu falo como se eu fosse muito, né? Mas na minha época eu gostava muito do filme porque tinha essa junção de aventura, esgrima, tudo que a gente gostava na infância, né? Que estimulava a nossa criatividade. Então eu acho muito válido que você assista com as crianças. Assiste depois, você me conta o que vocês acharam. Eu vou pedir pra vocês curtir, compartilhar, me segue aqui no YouTube porque me ajuda muito. E eu espero que vocês continuem acompanhando os próximos vídeos.